Você alguma vez já teve a sensação de estar vendo um conteúdo vazio? Bom, eu não sei você, mas eu odeio aquela sensação de estar vendo um vídeo onde se percebe que tem as melhores edições, os melhores equipamentos, aquele roteiro que é feito para te prender do início ao fim. Porém, nessa situação onde tem inúmeras informações, o que menos se percebe é a autenticidade. Onde todos querem performar, todos querem viralizar, e nisso tudo a essência genuína de criar um conteúdo, aquela vontade de fazer algo verdadeiro, morre. Então talvez a solução não seja em fazer mais, mas seja em fazer menos. Fazer algo simples e natural, aonde tenha imperfeição, aonde tenha erros, mas acima de tudo tenha verdade. Bom, é com esse pensamento que tem surgido na internet os chamados conteúdo lo-fi, que esse nome para mim é uma novidade e talvez para você também seja, e esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Então, se você se interessou, sente-se, fique confortável e vamos conversar. Olá, pensadores! Seja muito bem-vindo a esse canal, ao qual nós vamos passar aqui alguns minutos questionando e conversando sobre esse tema que é bem profundo. E se você gosta de conversas como essas e é novo por aqui, não deixe de se inscrever para você acompanhar outras conversas, e vamos abrir aqui o vídeo já com uma frase. Hoje, todo mundo quer viralizar, mas na busca por visualizações, a essência se perde. Criar virou um ato de performance e o criador, muitas vezes, deixa de ser artista para virar algoritmo. Então, não sei se você já se deparou com conteúdos assim. Eu, particularmente, eu tenho ficado saturado de outras redes, onde você vê que tem inúmeros conteúdos, é um turbilhão de conteúdos para você assistir, mas sempre com a mesma fórmula, querendo te fazer ficar preso, mas de uma forma mecânica, onde todos querem performar e viralizar. Passar algo que não seja verdadeiro, até mesmo aquela fórmula do lifestyle, né, de vender algo, de vender uma vida perfeita. E a gente percebe que por mais que a gente queira ter aquela vida, a vida não é perfeita, a vida tem erros. E é nesse turbilhão de conteúdos perfeitos que surge o imperfeito, que surge a vontade de fazer algo, mesmo que seja com erros, mas que seja autêntico. Eu não sabia desse nome, né? Esse termo lo-fi apareceu para mim recentemente, mas o engraçado é que eu comecei a fazer os vídeos por aqui justamente por esse pensamento, né? Que pensamento seria esse? De produzir conteúdos que não sejam editados, conteúdos que mesmo que tenham erros, como numa conversa. Em uma conversa você erra, você troca ali algumas palavras e você vê que a maioria dos vídeos eles são otimizados. As pessoas elas cortam respiração, as pessoas elas editam ali quando tem algum erro, e eu entendo, né? Até porque para ficar de uma forma mais otimizada. Mas o que acontece é que as pessoas vão percebendo que isso, mesmo que seja otimizado, não é algo natural, não soa como uma conversa. E nesse mundo, né? Nessa sociedade moderna, onde tudo as pessoas querem de imediato, ninguém mais tem paciência para construir as coisas. Logo, desenvolver uma conversa. Logo, desenvolver algo que demanda tempo. E nisso tudo as pessoas estão perdendo a identificação com o mundo verdadeiro. Elas não estão mais se identificando com aqueles vídeos performáticos, afinal, ninguém é performático todo o tempo. As pessoas elas estão percebendo que isso está se tornando um problema e elas querem se identificar com algo simples, que mesmo que tenha erro, mesmo que não seja uma boa edição, ou não seja ali um conteúdo onde a pessoa não erre, mas seja algo autêntico. E as pessoas elas podem se identificar com muitas coisas, mas elas não se identificam com algo mecânico. E a autenticidade é o que mais é presente em nós de forma genuína, né? Se você for tentar ali criar algo performático, o algoritmo ele vai entender o que é performático e ele pode sim entregar seus conteúdos, mas quem está assistindo isso não é o algoritmo, é uma pessoa real. E uma pessoa real ela consegue identificar o que é autêntico. E ela consegue perceber quando aquele conteúdo está sendo feito para te prender, mas não justamente para ser autêntico, né? Então, o que o lo-fi é de verdade? O lo-fi justamente é aceitar o imperfeito, o natural e o verdadeiro. Enquanto o mundo grita, né, nesse turbilhões de informações, onde todo mundo está gritando para poder fazer aquela guerra, né, de quem cria o melhor conteúdo, o lo-fi ele sussurra no seu ouvido,
né? É aquele conteúdo que vem de forma sutil, introspectiva ali, de uma forma que ninguém dá muita atenção, mas daquele vasto conteúdo onde todo mundo está gritando fórmulas mágicas, está gritando ali aquela forma de viralizar, vem um conteúdo lo-fi e ele te passa algo imperfeito, mas você percebe que nisso tudo, mesmo sendo imperfeito, é algo verdadeiro. E é por isso que justamente, né, surgiu esse canal. Eu já não tenho muita paciência, né, com conteúdos saturados de performance, não é de hoje, né? Eu trabalho com música desde muitos anos e eu fui percebendo que ao longo do tempo as redes sociais elas se tornaram tudo menos social. E para mim é muito frustrante, porque não tem como você nadar contra a maré. Se você gosta de criar conteúdo, se você gosta de fazer algo autêntico e você for contra a maré, que maré seria essa? Seria aquela forma que você tem que fazer tudo muito rápido. Você tem que gravar um vídeo em poucos segundos, falar sobre o que aquele conteúdo é, ensinar a fórmula mágica de você viralizar, e tudo tem que ser ali muito dentro do script, né? Tudo dentro de um roteiro certinho. E se você pensa de uma forma diferente e quer fazer algo mais natural, a maré ela acaba te derrubando, né? É por isso que eu fui desanimando de produzir conteúdos ao longo do tempo em outras redes sociais, né? Eu sou músico como profissão e eu gosto muito de criar conteúdos verdadeiros, de explicar, até porque eu sou professor, eu gosto de explicar as coisas um pouco mais espaçadas, de uma forma mais detalhada. E eu me lembro, né, que uma vez eu fiquei bem frustrado porque eu fui produzir um conteúdo, né, que me pediram sobre um determinado tema de música. E eu fiz ali muito bem feito, né? Expliquei o que era, o passo a passo de como chega naquele resultado. E a pessoa falou assim para mim: não, você tem que fazer isso no máximo em 30 segundos. Não tem que ser, as pessoas elas não querem assistir algo rápido. O mundo é muito corrido. E aquilo, cara, me pegou e eu fiquei tão triste. E realmente eu observei que conteúdos grandes nessas plataformas não estavam dando certo. E aos poucos eu fui ficando desanimado. E fui meio que me encontrando sozinho nessas outras plataformas. E a plataforma que eu vi que ainda tinha conteúdos longos era aqui o YouTube, então foi a única rede social que eu continuei consumindo com frequência. E durante um tempo, né, que eu fui ficando um pouco saturado ali, surgiu aqui, né, no YouTube uma esperança, e vai que se eu fizer algo, e se eu criar um canal e começar a falar das coisas que eu penso e começar a compartilhar com as pessoas as coisas que eu percebo, os meus questionamentos, será que eu vou conseguir me conectar? E foi nessa jornada de autoconhecimento, né, esse canal justamente ele fala muito sobre autoconhecimento, eu fui descobrindo ali algumas habilidades minhas, algumas coisas que eu não sabia que existiam em mim, justamente a escrita, né? A escrita ela surgiu nesse processo de autoconhecimento e eu comecei a entender os meus defeitos, eu comecei a admirar minhas qualidades, a respeitar meus limites, e uma vez que eu estava respeitando, né, que eu procurei respeitar os meus limites, eu falei, eu preciso colocar na minha rotina situações em que eu seja autêntico. Eu preciso colocar no meu dia a dia situações onde eu seja eu verdadeiramente. Então isso apareceu nos vídeos, na minha vestimenta. Eu comecei a procurar me vestir da forma que eu gosto de me vestir, né? O que acontece é que a vida cheia de rotinas e cheia de responsabilidades, aos poucos vai te matando ali, você involuntariamente deixa de fazer o que você gosta de fazer, não de uma forma consciente, né? Mas de uma forma involuntária mesmo, preso na rotina, e aos poucos você vai deixando de fazer o que você gosta, de se vestir da maneira que você quer, de ir para lugares onde você deseja ir. E nessa jornada de autoconhecimento eu fui questionando, né, e avaliando os meus passos, e nisso surgiu a escrita, e nisso surgiu também o desejo de me comunicar de forma autêntica. E que seria essa forma autêntica? Justamente fazer os vídeos longos, né? E depois fazendo aqui, né, o meu canal ainda novo, né, vai fazer 2 meses, e eu me deparei recentemente com esse nome Lo-Fi, onde as pessoas estão falando sobre esses conteúdos simples, né, esses conteúdos imperfeitos, e de verdade, eu espero que isso salve a criação de conteúdo, porque eu acho que criar, tudo que é arte, né, tudo que você cria de forma autêntica, aonde entra ali o viés de lucro, aonde entra a intenção de ganhar dinheiro,
as pessoas elas acabam tentando procurar a fórmula mágica e a forma mais rápida de você alcançar o sucesso, e nisso tudo morre a autenticidade. É claro que eu não sou contra de você, criador, de você artista, seja criando conteúdo ou fazendo qualquer outra arte, ganhe dinheiro. Na verdade, eu acho sim que as pessoas devem ganhar dinheiro com suas artes, mas o foco principal tem que fazer arte e secundário ganhar dinheiro. Não é primeiro ganhar dinheiro e secundário fazer arte. Uma vez que você pense e se vende justamente com esse pensamento de ganhar dinheiro, a sua arte ela morre e você passa a ser refém do dinheiro, e aqui na criação de conteúdo você passa a ser refém de algoritmo. E algoritmo ele é número, mas pessoas são reais. Uma vez que você se preocupa em criar conteúdos para as pessoas se conectarem com você, você pode sim não ter tanta visualização, você pode sim não ter tanto alcance, mas uma coisa eu te digo, você vai ter um público fiel, você vai ter pessoas reais. Um inscrito é uma pessoa, e uma pessoa real. E uma pessoa real vai estar fielmente, genuinamente consumindo o seu conteúdo. Então o algoritmo ele é número, as pessoas são reais. Então não foque em viralizar, não foque em ter um conteúdo que vai atingir muitas pessoas, foque em realmente buscar a sua comunidade. Foque justamente em se conectar com pessoas reais, porque a conexão ninguém tira. O número ele aparece na tela e daqui a pouco ele muda, até porque é digital. As pessoas elas existem verdadeiramente. Então eu espero mesmo que esse conteúdo lo-fi salve a criação de conteúdo, né? Eu tenho como meta na minha vida não me vender e não mudar a minha forma de criar conteúdo, né? Até coloquei como conduta minha de vida, né? Tanto na escrita e tanto nos conteúdos, não fazer por encomenda, tipo, não fazer justamente com aquela fórmula para ganhar dinheiro, principalmente a escrita, né? Onde é um momento onde genuinamente eu me conecto com o meu eu genuíno, e inclusive você, né? Se você está assistindo esse vídeo até agora e você gosta de ler, eu te convido a você, se você quiser, a conferir o meu livro de poemas, né? Eu publiquei meu primeiro livro de poemas na Amazon e está num preço bem acessível, apenas R$10, porque justamente eu quero que mais pessoas possam conferir esse conteúdo. Eu já produzi mais de 80 textos que estão guardados, mas se você gosta de ler e quiser ajudar o canal, não só curtindo e comentando, mas também lendo, você pode conferir esse conteúdo lá. Mas voltando aqui, justamente à escrita, eu coloquei um código de conduta de que eu não iria terceirizar isso. Eu posso sim ganhar dinheiro com a minha escrita, mas não fazer isso pensando no dinheiro. Até porque uma vez que eu coloco algum viés na escrita, tudo ali pode acontecer, mas menos ser o meu eu verdadeiro. E eu acredito que a escrita tem que ser algo verdadeiro. Então, se você chegou até o final desse vídeo e você também está saturado desse montão de conteúdo aí e você vê esperança, né, no lo-fi, escreva lo-fi nos comentários para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Espero genuinamente que você tenha gostado e que essa reflexão de alguma forma toque você. Então não deixe de deixar os seus pensamentos e a sua opinião nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo na próxima. Falou e tchau!